Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso de Desenvolvimento para Segurança Ofensiva, versão Windows. Neste curso, a gente vai estar aprendendo técnicas básicas para desenvolvimento de malware e evasão, que você pode estar utilizando para suas operações de Red Team, Pentest, pesquisa de segurança ofensiva, ou até mesmo se você for um profissional de Blue Team, você pode estar aprendendo as técnicas para tentar é, proteger, né, tentar melhorar as ferramentas de detecção da sua empresa. Então, para a gente começar, né, eu vou ser o professor, né, o professor Joás Antônio dos Santos, serei o professor dessa disciplina. E aí eu deixo um disclaimer muito importante, né? Tudo que vocês aprenderem aqui, os utilize para fins educacionais ou para pesquisas, né? Eu sei que é um conhecimento muito interessante, muito chamativo, mas quando a gente utiliza isso de uma forma indevida, ou até mesmo a gente pega o conteúdo que a gente aprendeu e ensina a qualquer pessoa sem nenhum tipo de filtro, isso pode acabar sendo perigoso, né? Então isso pode acabar voltando para nós, né? Então nunca compartilhe esse material, por exemplo, com, com outras pessoas. Tome cuidado com as suas pesquisas, não? O que você vai desenvolver pode ser coisas letais ali para a sua empresa ou para outra empresa, né? Então é sempre partir desse princípio ético, né, na hora de realizar as práticas, né? Não utilize o ambiente sem autorização e sempre faça em um ambiente isolado, nunca em um laboratório ou então, né, numa operação de Red Team ali onde tem tudo definido, onde tem pra, tudo documentado para que não haja nenhum tipo de problema ali durante as atividades. Então, com esse disclaimer, né, eu vou me apresentar um pouco, né? Eu sou o Joás Antônio dos Santos, eu sou engenheiro e líder de segurança ofensiva, né? Eu trabalho com pesquisas e trabalho liderando equipes, né, de Red Team. E sou contribuidor do Mentre Ataque, sou instrutor de cursos voltados à segurança ofensiva, sou autor de livros também e possuo algumas dezenas de certificações ali, que algumas delas são de Red Team e outras são de conhecimentos gerais ali, principalmente na área de cibersegurança. E bom, pessoal, a gente vai ver aqui no sumário os módulos que a gente vai estar trabalhando e a gente vai começar primeiro ali com o módulo 1. Então, a gente vai pegar os conceitos, os fundamentos, a gente vai entender o Cyber Kill Chain, Mitre Ataque, a gente vai entender, vai configurar um laboratório, né? Tem uma máquina que vocês vão baixar, vocês vão configurar essa máquina, então vocês vão configurar essa máquina, vamos entender de arquitetura do kernel Windows, vamos entender de conceitos importantes para a evasão, e aí a gente vai conhecer a tabela EAT, a gente vai entender uma estrutura básica de um PE, vamos conhecer a linguagem C. Então esse curso também ele já deixa, a gente já não vai entrar muito de forma aprofundada na linguagem C, então espera-se que você já tenha um conhecimento em programação ou então você consiga pesquisar, né? O importante é você entender a linguagem ao nível de que você consiga desenvolver seus próprios códigos, seus próprios malwares, né? E as suas próprias técnicas de evasão. E aí a gente vai ter um exercício prático, né? Com sintaxe, estruturas básicas, a gente vai entender das APIs do Windows também. Então a gente vai entender de APIs do Windows, a gente vai conhecer um pouco sobre o que são as APIs do Windows, vai pegar alguns exercícios, né? Então, todos os códigos que vai ser utilizado aqui, a gente vai trabalhar em cima desses códigos que vão estar dentro do material, nada fora dele. Vou só complementar com alguma coisa ou outra ali, justamente para vocês pegarem uma base. Então, vou tentar detalhar o máximo possível para vocês. Vocês vão notarem isso, mas vocês podem pesquisar e adaptar também os códigos que vocês vão estar vendo aqui.
E aí vai ter alguns exercícios práticos, né? Ó, vai ter conceitos de ordinals, de API hashing. E aí a gente entra no módulo 3, né? Que é de técnicas de evasão, de desenvolvimento de malware e evasão. E aí a gente vai entender um pouco da arquitetura de um antivírus EDR, técnicas comuns de evasão. A gente vai criar um simples shellcode runner. Vai entender de algumas técnicas como syscall direta, indireta, API unhooking, injeção de processos, DLL hijacking, remote thread hijacking, Mockingjay, entre outras técnicas, Hell's Gate, Hallows Gate, Hook Chain. Então, e aí a gente vai para o módulo complementar, que é o módulo 4, que fala sobre comando e controle, né? Então, a gente vai entender um pouco mais sobre C2 e evasão. A gente vai configurar um servidor de C2 com Havok. A gente vai ter ali alguns conceitos, principalmente a criação de um simples buff, né, um beacon object file. Vamos entender de C2 profile. Vamos criar um shellcode utilizando Donut. A gente vai realizar um packer com a ferramenta UPX. Vamos entender o que é um packer. Vamos criar outras formas de shellcode runner também. Shellcode através de imagem, por exemplo. Vamos analisar assinaturas com threat check. E aí vamos para a parte de evasão em aplicações e sistemas, onde a gente vai ver técnicas usando drivers vulneráveis, bypass do AMSI, do ETW, do Smart Screen, técnicas de ofuscação em PowerShell e etc. E aí por fim a gente vai para a parte de evasão de análises, onde vai ter técnicas de anti-VM, anti-sandbox, anti-debugging, e a gente vai entender e vai pegar alguns exemplos, né? Outras técnicas ali que podem ser úteis também no dia a dia. E eu vou trazer para vocês com o máximo possível de detalhes, explicar um pouco dos códigos e a gente vê as coisas acontecendo. E aí, por fim, a gente vai ter algumas dicas, né, expansão de conhecimento, ferramentas e recursos. Então, sempre vai ter algumas referências. Conforme for passando o curso, eu vou adicionando. Pode ser que eu adicione mais coisas materiais, alguma coisa que ficou faltando complemento. E aí vocês vão ter um material bem atualizado que vocês podem estar utilizando como um guia. Isso daqui é só um pontapé inicial no mundo de evasão, de EDR, antivírus, desenvolvimento de malware. Existe um mundo maior ainda, mas aqui a gente vai pegar os conceitos, a parte principal da coisa, né, de uma forma geral. E bom, pessoal, a gente vai começar agora a entrar na parte de conceitos, né, no módulo 1. Então, a gente vai entender a parte de conceitos e fundamentos. Eu quero que vocês configurem um laboratório. Então, nesse momento, vocês podem até configurar, podem até a parte de configuração do laboratório, porque vai ser uma parte que eu vou pular, porque aqui na aula a gente já vai ter o laboratório configurado para ganhar tempo. Mas é uma máquina Windows, né, que tem todas as ferramentas. Eu posso utilizar minha máquina? Pode, você pode utilizar a sua máquina se você tiver preferência. A máquina Windows já vem com os códigos, já vem com os laboratórios, já vem com as ferramentas tudo pronto para que você não precise se preocupar. E aí você instala essa máquina no VMware, né, que ela foi construída no VMware e fica melhor para você trabalhar. E claro, né, você pode subir uma outra máquina Windows como seu laboratório. Sobe um Kali Linux, também é importante você subir um Kali Linux, mas espera-se que você já tenha um conhecimento, já tenha configurado a máquina. E aí, por recomendação, né, sua máquina Windows pode ser uma rede NAT dentro do VMware, ou então você pode criar uma rede isolada somente para suas máquinas ali, como você tiver preferência na sua configuração de rede. Então aqui, essa parte é muito importante, que você configure no laboratório, mas configure um laboratório que seja mais confortável para você. Então eu tenho um laboratório que eu passei, mas você pode estar pegando os códigos, as ferramentas que eu vou utilizar ali e adaptando para a sua necessidade. Então, de uma forma geral, você pode estar também tirando dúvidas, né, sobre o laboratório, sobre algumas configurações, que eu vou tentar ajudar você ao máximo possível.
Então, sabendo disso, a gente vai entrar agora no módulo de conceitos e fundamentos. E aí a gente vai entender um pouco da base, né, de algumas coisas, para depois a gente começar a ir para os módulos mais práticos. Bom, falando sobre Red Team de uma forma geral, o Red Team é uma abordagem ofensiva, né? Aqui ele coloca uma abordagem de segurança cibernética avançada. E qual que é o objetivo? Simular ataques. Então pense assim, quando você vê uma notícia de um ataque, de um acontecimento contra uma empresa, né? Será que a minha empresa, a minha organização estaria vulnerável estaria suscetível a esse ataque? O Red Team ele tem essa resposta. O objetivo do Red Team é ele ser um pilar ofensivo, um pilar de simular adversários, mas um pilar de comprovar riscos, comprovar que uma ameaça pode ser real ou não. E o objetivo é avaliar a segurança da organização como um todo, seja no aspecto físico, seja no aspecto tecnológico, mas o objetivo é atingir a empresa e conseguir alcançar algum objetivo em específico. E é isso que difere também de um pentest. Enquanto o pentest ele foca em identificar e explorar vulnerabilidades, então eu identifico e exploro. O Red Team ele tenta avaliar a resiliência geral de uma empresa contra uma ameaça. E aí tem as simulações realistas de ataques, enquanto o pentest ele é mais teste técnico direcionado a um escopo. A Red Team ele tem escopo? Depende. O escopo às vezes é muito mais amplo, né? E eu falo que às vezes o Red Team ele é sem escopo. Ele é adaptado, você adapta conforme o ritmo da música, né? Então você se adapta à dança ali conforme o ritmo da música, mas muitas vezes você tem um escopo, né? Então seu foco é só pessoas. Porém, ele é muito mais amplo do que um pentest, que já é mais limitado, né? Focado em um sistema, uma aplicação. Mas Red Team tem escopo? Pode ter ou não ter. Geralmente o escopo ele é a empresa como um todo, né? Então o escopo vamos dizer que é mais relativo. E aí você tem metodologias, né? Diferente do Red Team e do Pentest, usam metodologias diferentes, mas também um se complementa com o outro para atingir objetivos específicos. Então, quando a gente fala de Red Team de uma forma geral, a gente não pode deixar de falar do Mitre Attack, que é basicamente uma estrutura desenvolvida para descrever as táticas e as técnicas usadas por adversários. Então ele organiza ali informações dentro de uma matriz com as táticas, as técnicas e procedimentos, né? Então você tem aqui como tática, se você analisar bem, pegando aqui a imagem, você tem ali tática, reconhecimento. Quais são as técnicas? Aqui ele descreve que tem 10 técnicas. Então uma das técnicas é scanning ativo. E aí qual que é o procedimento envolvendo o scanning ativo? Ou seja, o que é feito dentro de um scanning ativo? O que você mapeia? O que você procura? Então isso são os TTPs de uma forma geral. E aí você tem o conceito de Cyber Kill Chain, né? Então você tem o Kill Chain, que ele organiza um modelo de etapas de ataque que um adversário ele segue, com 7 etapas, né? Vamos dizer assim. Desde o reconhecimento até as ações ou objetivos, né? Então você tem um objetivo, uma ação final, né? Que você deseja fazer. E o objetivo é fazer filtração de dados. Então você realiza uma ação para que você atinja esse objetivo. Mas antes disso você passou por um armamento, que é o que a gente está fazendo, vai ver nesse curso, né? A criação de payloads maliciosos, de malwares. A gente faz a entrega, que é a transmissão do payload ao sistema-alvo, seja por um exploit, seja por uma engenharia social, seja por algo nesse sentido, né? O uso de vulnerabilidades para comprometer o sistema, então você vai comprometendo o sistema até para você escalar privilégios, você manter um acesso ali ao seu alvo.
E aí você faz a instalação, que é a persistência, né? Então, você explorou, escalou privilégios, obteve ali resultados positivos, você mantém a persistência para que você nunca perca o acesso. E aí você estabelece uma comunicação com o servidor de comando e controle para que você consiga ter um controle maior sobre o sistema e realizar ações para atingir um objetivo específico. E aí tem o conceito de TTPs, né, que são táticas, táticas representam os objetivos de alto nível. Então, eu quero fazer um acesso inicial, um reconhecimento, uma escalação de privilégios. E aí você tem as técnicas que envolvem. Então, no, 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 no reconhecimento você tem exemplos de técnicas, por exemplo, a tática de reconhecimento. Você tem um de acesso inicial, um recon, né, coletar ali credenciais através de um spear phishing, através de um vazamento de dados, através de um scanning. E você tem na escalação de privilégios uma exploração de vulnerabilidade. Se você explora uma vulnerabilidade para pegar acesso administrativo. Então cada tática ela tem uma forma de atingir um objetivo. E cada técnica, né, tem uma forma de você... São métodos específicos utilizados para atingir um objetivo específico. Então você, por exemplo, tem ali na tática de reconhecimento, né, não necessariamente o spear phishing, né? O spear phishing está muito mais no acesso inicial do que no reconhecimento. Mas você utilizaria, por exemplo, um spear phishing geral, para coletar, né? Coletar informações, né? Então você manda ali um link, ou algo mais específico para uma determinada pessoa e ela vai acabar clicando, né, e te dando alguma informação em específico, né? Então, por exemplo, dentro do Mitre você tem o reconhecimento utilizando técnicas que envolvem a coleta ativa e a coleta passiva. E você pode utilizar outras fases do ciclo de um adversário, né? Então, porque o spear phishing dentro do reconhecimento? Porque você pode utilizar outras fases do ciclo de um ataque, complementar, por exemplo, um recon com acesso inicial para um reconhecimento com acesso inicial para obter informações e executar de forma mais precisa um ataque, né, de spear phishing. Então, você coleta e-mails, você coleta outros dados para você fazer um ataque direcionado dentro de um outro ciclo de ataque, né? Então, isso acaba sendo bastante útil, principalmente para você atacar de forma mais direcionada uma empresa. Então, o objetivo da cadeia de ataque é uma se complementar com a outra, e os TTPs são importantes para isso. Então você pode utilizar de inúmeras técnicas, né, um phishing para obter informações. Então você direciona um phishing para tentar fazer com que um alvo ele clique e divulgue alguma informação. Você pode mandar um arquivo, por exemplo, um arquivo entre aspas legítimo, que ao ser clicado ele manda para que tem alguma macro ou algo nesse sentido, para que quando é clicado você consiga obter informações de um software, informações de algo que está rodando dentro da máquina. E isso te ajuda a direcionar um ataque mais sofisticado. Se você sabe a versão do Office que está rodando, fica muito mais fácil para você obter dados, né? Obter informações de um produto para assim você fazer um ataque mais direcionado ali numa cadeia de ataque. Então por isso que os TTPs eles são muito importantes nesse aspecto em geral.
Então eles ajudam a entender o comportamento de um atacante e a criar contramedidas também ali junto com o Blue Team para detectar e mitigar e até remediar algum ataque em específico. Aí, bom, você também tem algo chamado Tiber, né? Então você tem um framework europeu desenvolvido pelo Banco Central chamado Tiber, que ele ajuda a conduzir testes de Red Team baseados em inteligência de ameaça, em Threat Intel. Então isso é muito útil para que você potencialize os seus TTPs e utilize de técnicas de inteligência, que a inteligência basicamente é você reunir informações que são pertinentes ao negócio da sua empresa, que podem ser ameaças ou informações relevantes sobre ataques, né, que podem afetar o seu nicho de negócio. E o Red Team ele consome dessa inteligência para criar técnicas, para criar exercícios mais bem elaborados. Então o Tiber ele tem esse objetivo e ele é um framework muito utilizado ali na Europa. E aqui está a configuração da máquina virtual, né? Você instala o VMware, você baixar o arquivo da ISO, né, da máquina virtual, para você configurar no VMware. E aí está o login e a senha, né? Então aí você também pode fazer a configuração do Kali Linux. É importante que você, né, configure o Kali Linux, configure o Windows, configure as máquinas, né, porque isso vai ajudar muito no seu laboratório. Então no seu dia a dia ali profissional, você configura da forma que você tiver preferência. Então você escolhe como você quer configurar. E é bom você ter um Kali, você ter outra máquina, uma máquina pronta como a que eu criei, para que você consiga estar aproveitando da melhor forma possível o material e os testes. Então faça a instalação, tem até um tutorial de instalação do Kali Linux, como você pode estar fazendo isso dentro do VMware. E caso o VMware não seja suportado na sua máquina, tenta ver o VirtualBox e aí provavelmente vai ter que fazer algumas adaptações do arquivo ali da minha máquina virtual para o VirtualBox, ou então você criar a sua própria máquina ali usando o Windows 10 ou Windows 11, né? Eu criei com Windows 10 para ficar mais fácil, mas você pode utilizar o Windows 11 também. Mas depois eu explico até algumas questões de diferença e etc. Agora a gente vai entrar sobre o conceito de arquitetura do kernel Windows, né? Então quando a gente fala de Windows em si, a gente está falando de um sistema operacional criado pela Microsoft que tem sua própria arquitetura. Assim como o Linux tem, o Mac OS tem, o Windows ele tem sua própria arquitetura. E aí a gente olha para um aspecto de forma resumida entre o User Mode e o Kernel Mode. Então você vê aqui que na imagem a gente tem o User Mode e o Kernel Mode. User Mode, né, você tem as aplicações, as DLLs, os serviços de sistema, o login, a interface gráfica e etc. E no Kernel Mode você já tem o gerenciamento de input e output, gerenciamento de memória, os processos e threads, você tem os schedulers, você tem o cache, você tem o file system, você tem os net devices, os net protocols, as interfaces de rede de uma forma geral. E você tem tudo isso dentro de uma abstração que vai até o hardware. Então o kernel ali, né, onde você tem o gerenciamento em si do hardware, né, a parte de componentes que ajuda o hardware a conversar com o sistema operacional, onde o sistema operacional ali na camada de kernel conversa com o hardware, com a sua placa de rede, com a sua placa gráfica e etc. E o User Mode ele apresenta tudo isso para nós. Então a interface que a gente está vendo, o PDF que a gente está lendo agora, o áudio e etc. É tudo através de comunicação entre o User Mode e o Kernel Mode. E aí um vai fazendo uma ponte com o outro, e para o User Mode fazer uma ponte com o Kernel Mode ele usa o Runtime Library, né, que no caso é NTDLL, que trabalha com essa abstração ali para se comunicar com o Kernel Mode e aí
e aí tem o LPC para fazer essa interação, né? Começar a trabalhar, a fazer essa ponte é, com, com o kernel mode, né? Então, por isso que ele fica ali numa ponta, né? Que ele faz o gerenciamento da comunicação que vem do modo user, do user mode para o kernel mode. E aí, olhando de uma forma geral, né, você tem lá os subsystem servers que fornecem as APIs, né? Então você tem o suporte a DLLs, é graças ao subsystem para trabalhar com as APIs do Windows, para assim fazer algum tipo de interação, comunicação. Você tem as bibliotecas que gerenciam interações com o sistema operacional, então você tem o kernel 32 e user 32, que um gerencia funções mais de controle de processo, threads, a nível de user mode, e o user 32DLL é mais aquela parte de janelas, botões e gráficos em si. E aí você tem NTDLL, que é a camada intermediária. Então ele tem as funções que fazem a transição para o modo kernel, coisas que somente o kernel pode processar. Então o NTDLL está ali. E aí você tem o kernel mode, que você tem todo o gerenciamento de entrada e saída, leitura de arquivos, os dispositivos de armazenamento e os dispositivos de comunicação de rede, que tem sempre essa troca de comunicação, e você sempre tem entrada e saída de dados de uma forma geral. Você tem o gerenciamento de memória, que controla a alocação de memória física e virtual, a paginação e o cachê, né, de memória, e o cache, né, de memória ali, e faz com que os processos trabalhem, executem os processos e as tarefas, né? E você tem o manager desses dois, que gerencia os processos e os threads no sistema operacional, para que ele trabalha junto com a memória, né, para que a memória aloque o suficiente para aquele processo rodar, ou o suficiente para que o processo não acabe crashando, né? Ele excedeu um pouco de processamento, ele vai lá e envia informações. E aí você tem a parte gráfica, a parte que gerencia a interface gráfica, o SRM, que controla a segurança do sistema, a parte de permissão e acessos, o Cache Manager, que melhora o desempenho do sistema. Então, em vez de ficar toda hora processando a mesma coisa, ele armazena dados ali que são frequentemente acessados na memória, para que não precise ficar toda hora processando essas informações. E você tem ali o scheduler, que ele define a prioridade e controla o uso do processador. Então ele define qual processo é prioritário e qual menos prioritário das threads, né, das tarefas que vão ser executadas, para que ele não execute tudo de uma vez e ele execute uma ordem de prioridade. E aí você também tem a parte de sincronização, que gerencia essas operações síncronas e assíncronas dentro de um processo, dentro de uma thread. E aí na abstração de hardware você tem o gerenciamento dos objetos, você tem os registros, e você tem ali a camada que permite com que o hardware funcione com o sistema operacional. Então, de uma forma geral, isso é a estrutura do kernel do Windows, né? E como ele funciona na prática. E aí você tem conceitos importantes para a evasão. Então você tem conceitos que envolvem a syscall. Então o que é syscall? Syscall é uma chamada do sistema. Ele é o que permite que um programa ele consiga interagir, um user mode no user space, né, na camada no espaço de usuário, consiga solicitar serviços do kernel. Então você faz uma syscall, você faz uma chamada diretamente para o kernel, diretamente para um recurso, para ele fazer alguma interação com o hardware, algum recurso do sistema, algo que está ali na camada de kernel. Então você tem um programa que basicamente chama uma API, tipo um programa que chama uma API para leitura de um arquivo. Essa API, ela mapeia uma função equivalente ao read file na NTDLL, e aí ele encontra lá o NT read file, e aí ele faz uma syscall, e essa syscall é transferida para o kernel, que tem uma chamada de sistema ali por trás. Então,